Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou o músico e pesquisador Paulinho Parada e apresento hoje o programa em homenagem a Plauto Cruz, Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e a equipe de apresentadores formada por integrantes do Núcleo de Estudos, mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados. Plauto faleceu na sexta-feira, 28 de julho de 2017. Já faz pouco mais de uma semana. Ele nasceu em 15 de novembro de 1929, na cidade de São Jerônimo. Ele iria completar 88 anos de idade. Hoje vamos homenagear sua obra. Plauto foi conhecido como um dos maiores intérpretes da flauta no Brasil e talvez no mundo. Ele já sofria dos males de Parkinson e Alzheimer e já havia parado de tocar desde 2011. Nesses últimos 6 anos, acredito que sua obra como compositor permaneceu um pouco no esquecimento. Em 2014, iniciei uma pesquisa reconstituindo sua trajetória e obras compositivas, resultando na publicação do artigo O Universo Sonoro de Plauto Cruz, pela revista Vortex, que pode ser acessado pela internet. Também fiz um acervo, um canal no YouTube com o nome de Plauto Cruz, que sigo atualizando e inserindo entrevistas e álbuns com suas composições e interpretações. Bom, vamos ouvir um pouco de Plauto Cruz, até porque nossos 2 primeiros programas do Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade, foram sobre Plauto. Ouviremos a composição Simpático, do disco Plauto Cruz e João Pernambuco, 26 anos de parceria, autoria de Plauto Cruz.
Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o músico e pesquisador Paulinho Parada e apresento hoje o programa em homenagem a Plauto Cruz. Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Nosso primeiro e segundo programa foram sobre Plauto Cruz, uma pequena homenagem ainda em vida. Vamos ouvir o trecho de uma música inédita de Plauto, com o título Minha São Jerônimo. Ela foi recuperada através da pesquisa que fiz com o Reginaldo Gil Braga, o universo sonoro de Plauto Cruz. Stefania Johnson é uma jovem flautista e participou de nosso primeiro programa. Nós vamos escutar um trecho de nossa conversa e dessa música, no qual nós falamos sobre se essa composição de Plauto é tocada ou não aqui na universidade e debatemos um pouco sobre isso. Vamos escutar então o trecho desse programa. Estamos aqui com Stefania Johnson Colombo, flautista, no nosso programa Músicas do Mundo. Ela é graduanda em música aqui na URGS e é jovem, faz parte dessa nova geração que toca choro e conhece a música dos velhos chorões locais. Hoje estamos aqui para falar de Plauto Cruz, sujeito de uma pesquisa empreendida por mim, Paulinho Parada, sob orientação do professor Reginaldo Gil Braga. Então, Stefania, você também é de São Jerônimo. Como foi conhecer a obra do Plauto? Você estava falando aqui que a sua família conheceu o Plauto. Como foi isso? Para mim foi uma emoção muito grande ter acesso a essa música composta pelo Plauto, porque desde criança, desde que eu comecei a tocar flauta, minha família sempre me falou, tinha um flautista maravilhoso aqui, que ele tocava aqui perto de casa, morava aqui pertinho, que é o Plauto, e eu sempre tive curiosidade, assim, e depois que eu comecei a entrar mais no universo do choro, que eu pude ter acesso à música dele, foi uma emoção muito grande. E o teu avô, tua avó, qual o nome deles? Eles chegaram a conhecer o Plauto, né? Chegaram a conhecer, Vilma e Luiz Carlos, e a minha bisavó também, que eu tive bastante contato com ela por anos, que é Irma, ela já é falecida. Ela sempre cantava seresta, cantava sambas, assim, e tiveram esse contato com ele. Não eram tão próximos, mas chegaram a conviver com ele, né? E a música do Plauto aqui na universidade, ela acontece? Se toca a música dele aqui na universidade? Na universidade, nunca vi essa música. Pra mim, nunca teve presente aqui dentro. É uma das coisas que nós estamos pensando e problematizando aqui. Mas eu sei que tu és da oficina do choro, do Luiz Machado, que era do Luiz Machado, e me fala um pouco com vocês lá sob orientação atualmente do Matias, do Elias e outros músicos da nova geração, como vocês retratam as músicas dos velhos chorões e o que vocês têm tocado por lá de compositores locais. A gente é muito privilegiado aqui em Porto Alegre por ter acesso a essa oficina de choro gratuita. E a gente tem, sim, muitos compositores locais presentes lá. A gente já tocou com um arranjo para o bandão todo, a gente já tocou músicas do Plauto, Túlio Piva, Otávio Dutra. A gente sempre resgata os compositores daqui pra gente tocar lá nos arranjos, sempre valorizando os nossos músicos daqui, compositores locais. E você estava me contando que aqui na universidade não se toca muito a música do Plauto. E para ti, qual a importância de tocar Plauto aqui na universidade, em outros espaços, como nas rodas e oficinas, ou mesmo em rádios, né, nos meios de comunicação de massa? O Plauto é uma grande referência no Brasil todo e no mundo todo dentro da nossa música brasileira, né? Então a gente aqui, principalmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tinha que trazer esse grande compositor desse gênero que é genuinamente brasileiro e trazer mais para dentro da universidade e ter acesso a isso, porque é muito enriquecedor e é uma obra muito grande, muito incrível. Bom, vamos te ouvir tocando uma composição do Plauto, né? Uma composição que se chama Minha São Jerônimo, que trata bem essa cidade que eu acho maravilhosa, que eu cresci lá. E esse choro foi composto em 1990 pelo Plauto. Vou tocar um trechinho da parte B desse choro.
Muito bonito, parabéns. E essa música do Plauto, Minha São Jerônimo, ela foi um dos resultados da nossa pesquisa, né, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu agradeço muito a tua participação aqui. Se você quiser falar um pouco sobre os seus projetos agora tocando e até a maneira que você vai incluir a música do Plauto nisso. A gente está com um projeto agora de contar a história do choro dentro do Rio Grande do Sul e dos compositores locais aqui. E o Plauto está dentro desses grandes compositores que a gente tem gaúchos. E é um projeto que a gente está fazendo para edital, tudo. E espero que passe, que a gente leve ele para outros espaços também, que a gente vai continuar ensaiando, porque é um grupo que está super firme, assim, e gostou dessa ideia de tocar esses nossos compositores gaúchos daqui. Bem, muito obrigado pela participação, Estefânia Johnson Colombo. Eu que agradeço. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o músico e pesquisador Paulinho Parada e apresento hoje o programa em homenagem a Plauto Cruz, Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu estou aqui com Caetano Maschio Santos, graduado em Música e História, e meu colega mestrando em Etnomusicologia. Boa noite, Caetano. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Caetano, eu quero conversar contigo sobre memória e esquecimento e pensar um pouco sobre essa situação do Plauto. E quando lembramos de algo, essa nossa própria tarefa de como pesquisador, e quando nós escrevemos, nós sabemos que não existe neutralidade, né? Então a gente faz escolhas, nós fazemos escolhas. Ou seja, lembrar de algo, esquecer algo, às vezes também é uma escolha, eu acredito, né? E atualmente eu te pergunto, como se pensa isso em história, pensando na música em Porto Alegre? Quem é privilegiado ou excluído desse processo, dessa construção que é a memória social? Bom, é um tema bem complexo, né? E eu vou me arriscar a dar uns pitacos sobre a parte historiográfica. Eu acho que tem muitas semelhanças na forma de pensar a questão da memória e esquecimento e mesmo da representação, né? No campo da história e no campo da etnomusicologia, a nossa área, que bebe muito na antropologia, né? Ou seja, tem uma proximidade aí entre ciências humanas e sociais. Na história, a gente pode pensar um pouco historiograficamente, assim, né, nas fases assim, do pensamento histórico, como a disciplina se constrói, e a gente lembra do momento quando a disciplina nasce, ali no século XIX, digamos assim, de uma forma mais oficial nas universidades, e onde ainda reina muito uma historiografia marcada também por um cientificismo e um positivismo muito focada nos grandes homens, os grandes nomes e os fatos, né? E aí a gente já vê uma certa seletividade, né? Que quem é lembrado são os generais, os políticos, etc. e tal, a atenção para as elites políticas, econômicas, né? Que vai aos poucos mudando a partir do surgimento de uma abordagem marxista, a partir do materialismo dialético, da Escola dos Anais da França, e também do uso da história oral, ainda um pouco mais recente nessa linha do tempo, que permite se aproximar, né, que privilegiam o foco nas classes populares. E quando a gente pensa no Plauto, a gente pensa num músico popular, né, alguém que tocava música popular brasileira, choro, e que é afetado por essa dinâmica das relações de poder, na medida em que esse tipo de pensamento também se reproduzia dentro da história da música. Ou seja, o que a gente tem quando a gente estuda a história da música? Normalmente a gente vai ver os grandes compositores, né? Inclusive aqui na universidade, quando eu entrei em 2010 e saí em 2013, me formei em 2013 na graduação, eram os grandes nomes europeus, né? Exatamente, e isso se reproduz então na história da música e se reproduz de uma forma geral, eu acho, na nossa sociedade, né? A gente vê esses desequilíbrios de poder nas relações entre a memória e o esquecimento, entre quem é esquecido e quem é lembrado. E assim, finalizando mais ou menos assim, a minha ideia, eu acho que é importante o trabalho que tu fez com o Plauto, porque tu já dá
conhecimento público sobre esse grande músico que nós tivemos antes do falecimento dele. Agora, nesse momento que a gente vê diversas homenagens aparecendo por aí, né? E que algumas a gente pensa assim, bom, mas o quão sincero é, né? E quão comprometido é essa homenagem, né? Sim. Eu penso também, como pesquisador da obra do Plauto, que nessa prática eu tenho dado algumas entrevistas. Eu também sou músico prático, toco violão, toco piano e canto, e eu vejo que é senso comum dizer que Plauto Cruz tinha amor pela música e amor pela vida. Isso mesmo eu digo, mas depois eu fiquei pensando até que ponto essa benevolência, tudo no discurso dos músicos que conviveram com ele, como eu mesmo, o ajuda no que tange aos sofrimentos que são comuns a todos os seres humanos. Por exemplo, né, a obra do Plauto é permeada por afetos e dedicatórias para amigos e músicos, né, essas composições dele. E falamos também nessa pesquisa que eu fiz com o Reginaldo, nós falamos das dificuldades, dos silenciamentos, das desvalorizações, e eu acredito que isso passa também por questões de classe social, de gênero, raça e geração. Como isso, talvez esses aspectos, essas temáticas também são pensadas dentro do teu campo. Como isso pode ser pensado aqui em Porto Alegre? Eu sei, eu conheço, mas tu podes talvez lembrar o pessoal de casa que você faz uma pesquisa sobre os haitianos aqui em Porto Alegre, sobre a música dele. Eu acho que tu podes falar um pouco sobre isso. Perfeito. Eu acho que tem muitos paralelos, né, entre esses dois mundos aí, digamos, que nós pesquisamos. E no caso dos imigrantes haitianos, está muito ligado, sim, com raça, está muito ligado com classe social, com a condição que eles chegam, né? Porque a gente tem uma grande riqueza de artistas haitianos que estão completamente invisibilizados na nossa sociedade, né? Sim. Tanto se a gente falar da sociedade em geral, como até a gente pode pensar nós como classe musical, como músicos profissionais, né? Como é que a gente está se relacionando com essas pessoas, né? E o que eu tenho visto no campo, né, algumas das coisas que eu tenho visto no campo, participando, fazendo música com eles, né, em diversos momentos, traduz essas relações de poder que são tão díspares, tão desiguais, né? Por exemplo, o Alix Jorges, que é um haitiano que mora em Porto Alegre há muito tempo e que é um excelente cantor, excelente compositor, um dos grandes colaboradores da minha pesquisa, o sucesso dele em aparecer, em conquistar um público maior na grande mídia local, vem muito através do domínio da língua francesa, que é uma das línguas do Haiti. E é muito claro como em diversas situações de pesquisa, o que é valorizado é o capital cultural que essa língua traz como uma língua da França, como uma língua bonita, uma língua que muitos brasileiros não falam, a maioria dos brasileiros não falam, de difícil domínio aqui no Brasil. E não pelo fato de ser haitiano, né? Entendi. Haitiano, negro que fala francês, mas cuja língua oficial do Haiti, a principal, é o crioulo, né? Então, em diversos momentos, ele foi descrito como cantor francês, né? Mais um francês na família, né? Mas ele é haitiano, né? Sim. Então, como é que a gente está vendo essas pessoas, né? E eu acho que tem muito a ver com a valorização do Plauto, que foi um grande músico que, no final da vida, teve muitas dificuldades, né? E tu sabe disso, tu acompanhou bem, e não foi todo mundo que esteve do lado dele para ajudar, para valorizar a obra dele e o que ele fez como músico para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, enfim, né? E eu penso que muitos desses músicos da noite, alguns músicos antigos, já com idade avançada, eles não tiveram essa chance, talvez, de serem politizados e de pensarem nessa condição social deles, ou mesmo alguns deles não contribuíam com o INSS e, por consequência, eles hoje não desfrutam da aposentadoria. O Plauto ele já tinha essa questão de ser aposentado, né, mas sofreu muito com os direitos autorais, né? Então eu penso, e eu não sei o que tu pensa sobre isso, e essa já vai uma pergunta e um debate para refletir, que é papel da universidade, aqui da URGS talvez, debater como são construídas essas memórias e esses esquecimentos, né? Essas escolhas.
o que fazer para que esses músicos, e isso eu sei que é difícil pensar, mas como fazer, o que fazer para que esses músicos sejam mais vistos, mais lembrados, né? Façam parte talvez da nossa memória e possam dialogar um pouco mais com os meios de comunicação. Eu te pergunto um pouco isso para a gente pensar junto e colocar esse problema, porque quando nós falamos de Plauto Cruz, por exemplo, os meios de comunicação, muitas vezes eles mostram Plauto como uma pessoa generosa, amorosa, e ele foi muito isso, mas é difícil falar dos problemas, ou quando falam dos problemas, existe uma certa espetacularização, e não se pensa muito qual o nosso papel enquanto sociedade de tentar amenizar isso, né? Então, acho que isso é difícil, mas como tu pensas esse papel aqui como pesquisador, nosso papel? Sim, eu acho que a nossa área tem muitas virtudes nesse sentido, né? De problematizar essas relações de poder e de questionar, né? A etnomusicologia. A etnomusicologia, né? Pensar criticamente essas situações relacionadas ao campo da música, né? A partir de uma abordagem social, cultural. E eu acho que o primeiro ponto é esse, né? É ter essa reflexão, essa autorreflexão até crítica, e pensar como a gente está se relacionando e como a gente o que a gente pode fazer para melhorar, né? Faz parte da etnomusicologia brasileira muito esse enfoque aplicado, né? Que a gente vê muito de procurar contribuir positivamente nos meios que a gente atua como pesquisador, né? Eu acho que há um movimento geral de democratização dentro da universidade, né? Com quanto diversos desafios e diversas barreiras, né? E eu acho que pensar sobre isso e se debruçar como pesquisadores como isso é uma forma de construir essa memória, né? É colocar aquela nota de pé de página que de repente vai virar uma sessão, de repente vai virar, né, um livro e vai contribuir para apagar essa invisibilidade, né? Ou melhor, para pintar esses músicos, para colocar eles no cenário, que é uma coisa que tem que ser feita, né? Porque, como eu falei no início, a gente tinha uma abordagem antes, histórica mesmo, que a gente acabava esquecendo a maioria das pessoas que faziam música, né? Por algumas dificuldades, né? Como é que tu vai estudar música popular no século XVII, XVIII? É muito mais difícil, né? De uma certa forma. Os registros escritos, eles são a própria demonstração desse desequilíbrio, né? Do que era registrado, o que não era, né? Mas, hoje em dia, a gente não tem mais essa desculpa, né? Então, a gente tem que estar lá pesquisando e trazendo a realidade para dentro da universidade. Certo. E eu escolhi aqui, e já agradeço a tua participação, para nós fazermos uma audição e convidar nossa audiência também para escutar uma música inédita do Plauto Cruz e Mauro Marques, é uma parceria cantada por Marco Araújo, com o já falecido Valtinho do Pandeiro na percussão, outro músico que, infelizmente, acredito que não é lembrado aqui em Porto Alegre como deveria, porque o Valtinho, ele faz parte desses músicos assim que de origem humilde. Ele faleceu em agosto de 2016 e acredito que poderia ser mais lembrado. Ele foi um pandeirista que tocou muito com Lupicínio Rodrigues, gravou basicamente todos os discos de Lupicínio Rodrigues, que Lupicínio é intérprete, o Valtinho gravou ao pandeiro, né? Então tem uma questão assim, de capital cultural e do próprio instrumento, que é um instrumento, a percussão, o pandeiro é um pouco menos elitizado, né, que a flauta. Sim. Eu acredito, então, talvez por isso ele esteja numa espécie de esquecimento social e talvez a gente nós possamos lembrar um pouco mais dele aqui hoje, então. Vamos ouvir a Machixe, de Plauto Cruz e Mauro Marques. Requebrou pra lá, chegou pra cá. É o machixe levantando pó, cruzou com o forró. É o machixe com samba no pé, gingando a Pelé.
É o machixe ou não é? Pode ser o que a rapaziada chama de lambada. Morena, me vejo com teu remeleixo. É o machixe, sainha curtinha, meu Deus que gracinha. É o machixe rodando a baiana, beleza cigana. É o machixe ou não é? Pode ser o que a rapaziada chama de lambada. Vem morena, vem, derrama teu sorriso na gente. Sente que este coração reclama assim de repente. Por teu jeito gostoso que tenta, ai que meu pobre peito rebenta. Vem, me mata, me faz tão feliz, vem pra quem sempre te quis. Vem morena, vem brincar, rodar, que a vida é alegria. Vem pro meu amor, pro meu calor, pro meu dia a dia. Ginga esse corpo que é teu, deixa eu gritar que ele é meu. Vem pra mim, pra quem sempre te quis, vem me fazer tão feliz. Tanta paixão rodando a canção. É o machixe, adeus agonia, reinou fantasia. É o machixe, ritmo quente que mexe com a gente. É o machixe ou não é? Pode ser o que a rapaziada chama de lambada. Requebrou pra lá, achegou pra cá. É o machixe levantando pó, cruzou com o forró. É o machixe com samba no pé, gingando a Pelé. É o machixe ou não é? Pode ser o que a rapaziada chama de lambada. Morena, me vejo com teu remeleixo. É o machixe, sainha curtinha, meu Deus que gracinha. É o machixe rodando a baiana, beleza cigana. É o machixe ou não é? Pode ser o que a rapaziada chama de lambada. Vem morena, vem, derrama o teu sorriso na gente. Sente que este coração reclama assim de repente. Por teu jeito gostoso que tenta, ai que meu pobre peito rebenta. Vem, me mata, me faz tão feliz, vem pra quem sempre te quis. Vem morena, vem brincar, rodar, que a vida é alegria. Vem pro meu amor, pro meu calor, pro meu dia a dia. Ginga esse corpo que é teu, deixa eu gritar que ele é meu. Vem pra mim, pra quem sempre te quis, vem me fazer tão feliz. Tanta paixão rodando a canção. É o machixe, adeus agonia, reinou fantasia. É o machixe, ritmo quente que mexe com a gente. É o machixe ou não é? Pode ser o que a rapaziada chama de lambada ou não. Pode ser o que a rapaziada chama de lambada ou não. Pode ser o que a rapaziada chama de lambada. Esse é o Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu sou o Paulinho Parada, estamos aqui para homenagear o Plauto Cruz, flautista que nasceu em 1929 na cidade de São Jerônimo e faleceu recentemente. Acho que podemos dizer que o legado de Plauto é talvez também olhar para o outro, né? A relação que o pensador Martin Buber chamava de eu-tu, que não é uma relação eu-isso. É uma relação mais humana, né? Plauto Cruz valorizava muito a amizade. Nós dois fomos grandes amigos. Deixo o meu abraço e força para sua família, seus filhos Jairo, Marlene, Maria e Juliana, netos e bisnetos, que o Plauto dedicou muitas músicas para eles e acho que daqui para frente a obra dele pode vir a ser muito lembrada. Convido também os pesquisadores aqui da nossa universidade para pensar nas questões emergentes da memória de nossos músicos locais, pois uma parte sofre, como eu estava falando com Caetano, de problemas financeiros, dificuldades para receber os direitos autorais. Talvez nosso papel aqui na URGS e no Departamento de Música seja motivar os novos alunos para tocarem as músicas de Plauto e de outros músicos. Eu acho que é uma possibilidade pensar nisso e refletir também se devemos fazer isso ou como fazer isso, né? Antes de encerrar, vamos ouvir a composição Nora na íntegra, que é essa composição que
está de fundo desde o início desse programa e é do disco Choros e Canções de Plauto Cruz.
Nós ouvimos a música Viajando na Rumba, de Plauto Cruz, do disco Choros e Canções de 1999. Hoje nós homenageamos o Plauto, que faleceu recentemente, e é uma grande oportunidade poder falar desse músico e ter tocado com ele também. E o Músicas do Mundo hoje fica por aqui. Eu sou Paulinho Parada na locução. O programa teve produção do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina. Na técnica, Jefferson Gomes. Até a próxima edição e viva Plauto Cruz! Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.